Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta aí, meus caros amigos. Hoje não vos venho trazer aí uma grande novidade, venho-vos trazer mais uma daquelas análises que olha para o mundo de forma global, nomeadamente para o mundo digi, nas várias latitudes onde ele existe, neste caso, e que, acima de tudo, eu espero que este tipo de vídeos também me traga um bocadinho de credibilidade perante vocês e perante, se calhar, algumas pessoas que acreditam que estamos aqui a falar o Viciado Comenta é um fanboy da Digi que só fala das coisas boas da Digi. Vocês já ouviram as duas coisas aqui. Já ouviram falar extremamente bem da Digi, defender afincadamente a Digi, mas também já ouviram falar negativamente quando se tem que falar negativamente. Já houve aquela situação do processo na Roménia, já houve aí algumas situações e agora existe mais uma, neste caso na Bélgica, e que aqui no Viciado Comenta, como somos um canal sério de análise, nós não nos escudamos a fazer vídeos somente que dão audiência para falar super bem das coisas e depois quando as coisas correm mal a gente fica caladinhos, não diz nada, mete umas palas, a ver se passa e falamos da próxima novidade. Nós aqui não fazemos esse tipo de coisas, nós aqui somos sérios e trazer a verdade como ela é a forma certa de analisar as coisas. Depois o cliente, que neste caso sou eu e és tu, depois cada um de nós faz a sua análise. Se isso é relevante para o nosso mercado, se não é relevante, se vale a pena prestar muita atenção a isso, se não vale a pena, não interessa. O meu objetivo é dar-vos os factos. Cada um de vocês depois faz com eles aquilo que entender, porque são todas pessoas inteligentes e o relevante é isso. Temos todas as cartas na mão, como diz o outro, e depois a partir daí jogarmos aqui o nosso jogo com o jogo inteiro, não é? Bom, meus amigos, então, antes de começarmos o vídeo, vou-vos pedir aquelas coisas que peço sempre. Deixa o teu like, subscreve o canal, que vamos chegar aí aos 5.000 subscritores. Vamos embora, um canal falar sobre telecomunicações para fazê-lo crescer. Carrega no botão de aderir, por 99 cêntimos por mês terás acesso a todos os conteúdos de uma forma prioritária. Não tens que ficar à espera do dia em que os vídeos vão ao público. Mal eles estão no YouTube, tu vais logo e vês tudo o que queres. É brutal e ainda apoias aqui o projeto. E tens também o nosso site, viciadocomenta.pt, um projeto paralelo que nós estamos aqui a criar com o objetivo também de nos apoiar os vídeos e também termos aqui um portal nosso onde nós podemos também escrever aqui um pouco e que eu vou tentando cada vez mais melhorá-lo dentro das minhas limitações de tempo e também de conhecimentos. E passa também na nossa mais recente plataforma, no Instagram, onde nós temos lá o nosso perfil de Viciado 13 e onde vais poder encontrar stories e publicações, muitas das vezes a avisar quando os vídeos saem. Eu também vou tentar começar a criar ali alguns conteúdos específicos para lá, ok? Vamos então passar aqui para o viciadocomenta.pt, onde eu escrevi um artigo precisamente a falar sobre Digi multada em até 1,5 milhões de euros por colocação de fibra óptica sem licenças. Vamos lá perceber o que é que aconteceu e depois comentamos. Aqui no Viciado Comenta procuramos analisar não apenas o panorama nacional, mas também o internacional. Neste sentido, ao longo dos últimos meses, temos vindo a alargar o nosso campo de visão e a perceber o que é que a Digi vai fazendo noutras latitudes. A mais recente notícia chega-nos da Bélgica, conforme noticiou da Brussels Times. Vocês depois, se quiserem, podem clicar nestes linkzinhos que eu coloco-vos sempre a fonte. Segundo uma decisão do Brussels Court of Appeal, a Digi foi acusada de proceder à instalação de fibra em Bruxelas sem as devidas licenças urbanísticas. Durante o verão de 2025, o Brussels Business Court deu razão à queixa da Proximus, já vou explicar quem é a Proximus, alegando que a instalação de fibra não respeitava as regras, nomeadamente pela falta de sinalização nas zonas de construção e pela inexistência de permissões para a instalação de cabos aéreos. Devido a essa condenação, a Digi Bélgica foi proibida de fornecer serviços a clientes através das infraestruturas não licenciadas. Caso contrário, ficaria sujeita ao pagamento de 3.000 euros por infração até ao limite máximo de 1,5 milhões de euros. O Brussels Court of Appeal, portanto a Digi apelou, e este segundo tribunal vem agora confirmar a decisão anterior, tornando oficial que a Digi não detinha, de facto, as licenças e autorizações necessárias para a construção da sua rede de fibra em Bruxelas. Bom, este senhor aqui, Jeroen Degalt, peço desculpa se disse mal aqui o nome do senhor, CEO da Digi Bélgica. Atenção que este senhor trabalhou quase 20 anos na Proximus, ok? Que é basicamente uma rival.
É uma operadora rival da Digi na Bélgica. Portanto, é interessante que é a Proximus que faz a queixa e é este senhor que trabalhou 20 anos na Proximus, não é? Que é hoje CEO da Digi, que está lá, não é? Portanto, é assim uma coisa um bocado uou, não é? De repente tenho aqui a minha ex-empresa de 20 anos a lixar-me o esquema. Parece-me isto. Mas, epá, é o que é. A Digi também se manteve a jeito aqui. Portanto, diz o CEO da Bélgica que irá analisar a decisão em tribunal, garantindo aos clientes que uma interrupção no fornecimento dos serviços seria altamente improvável, uma vez que as redes já tinham sido regularizadas entretanto. Portanto, isto aqui foi, portanto, no início, uma primeira decisão, que entretanto a Digi parece ter recorrido e que agora vem ser confirmada por este outro tribunal, portanto aqui dos apelos, eventualmente, é assim que se chama, não sei pela tradução direta, vem então aqui confirmar a decisão anterior e condenar a Digi então a estas multas. Mas diz aqui o CEO da Digi que entretanto isso já está resolvido, agora não sei se a multa poderá ser com retroativos, portanto, àquilo que aconteceu à época. Conclusão desta situação toda. A Digi parece ter resolvido o problema, mas a verdade é que, quando se é um novo operador no mercado, não se pode abrir espaço para este nível de falhas, tendo em conta o elevado nível de escrutínio que as operadoras incumbentes irão exercer com o objetivo de atrasar ao máximo o desenvolvimento da nova concorrente. Resta agora perceber, e atenção que isto é importante, se o sucedido aconteceu por desconhecimento da legislação ou por uma decisão deliberada como forma de acelerar a expansão da rede, aceitando posteriormente as consequências da legalização das infraestruturas em causa. Bom, como imaginam, isto não é uma situação muito interessante. Ou seja, para uma empresa como a Digi, que é nova entrante, estar já envolvida em problemas em tribunal, principalmente problemas que dizem respeito a questões diretas do foro operacional, como é o caso aqui destas questões das licenças, não é muito interessante este tipo de coisas, ok? Portanto, vamos lá ver se a gente consegue resumir isto aqui rapidamente. Aparentemente o que está em causa são as licenças de instalação em zonas urbanas. Ou seja, lá na Bélgica, pelo que eu compreendi, é necessário haver um conjunto de licenças que autorizam a colocação de fibra aérea, portanto, passar a fibra entre os postes. É preciso uma licença também por causa dessa questão urbanística, eventualmente, não podem passar cabos para onde querem, têm que pedir essas licenças e as câmaras, as juntas, eu não sei como é que se chama lá, têm que dar esse aval, vamos dizer assim, para autorizar isso. Também, nas zonas em que isso está a ser feito, é necessário colocarem sinalizações especiais para identificar as zonas onde estão a ser realizados trabalhos, etc. Portanto, leis específicas para esse país em questão. A questão que se põe aqui é assim, aparentemente a Digi é culpada, não é? Portanto, já passou em 2 instâncias esta decisão e essa decisão foi sempre desfavorável à própria Digi. Independentemente se isto foi apontado por uma rival ou não, a culpa é da Digi, ok? Isso é óbvio, certo? Porque assim, se vocês se colocarem nos sapatos da Proximus, que é basicamente uma operadora concorrente, e sabendo eles qual é que é o nível de confrontação que a Digi vai colocar do ponto de vista dos preços nos vários mercados onde entra, é óbvio que tudo farão, tal qual como as nossas incumbentes fizeram com a questão do metro ou com outro tipo de questões. Portanto, as empresas incumbentes tudo farão sempre, seja para prejudicar, seja para atrasar. Não estou a dizer que façam coisas ilegais, como vi aqui o caso. Isto é o mais legal que há. Verificaram que há um nível, há um erro processual, há um erro de processo operacional, há um nível de regras que não estão a ser cumpridas e simplesmente identificaram-nas e fizeram esse reporte às entidades competentes. Não há aqui nada de ilegal nisso. Agora, vocês vão dizer assim, se calhar às outras operadoras, eles iam ser, às operadoras que já lá estão, será que eles iam ser assim tão apontar tanto o dedo e iam ser tão rigorosos? Não sabemos. Agora, se a Digi vem para um mercado novo, seria bom, pelo menos tendo em conta que estão a entrar em vários mercados, vão agora entrar no do Reino Unido e não só, seria bom aprender com estas coisas. Aquilo que me deixa a mim, neste momento, na dúvida, e era o que eu gostaria de saber, claro que a Digi nunca vai confirmar isso, mas era aquilo que eu gostaria de saber, isto foi ou não foi deliberado por parte da Digi? Porque vamos lá ver uma coisa. Se a multa é 1,5 milhões de euros, 1,5 milhões de euros para o universo da Digi global e até mesmo para a própria Digi Bélgica é uns trocos. Portanto, é um valor pífio.
A questão de agora entretanto já não podem fornecer o serviço através dessas linhas que estão sem as licenças. Eventualmente o serviço nunca foi quebrado e, tendo em conta que a Digi apelou e que agora entretanto esse problema já foi entretanto resolvido, não vai ter consequências práticas. Portanto, no limite, a consequência prática disto é simplesmente a questão financeira de 1,5 milhões de euros, que foi o cap máximo. Se me dissessem assim, bom, mas aqui a questão em tribunal dita que são 3 mil euros por instalação sem limite. Bom, aí se calhar a situação já podia ser mais complicada, não é? Porque se eventualmente se identificasse que 80, 90% da linha não tinha, ou da instalação de fibra óptica não tinha a devida autorização, a 3 mil euros por cada instalação é um bocadinho complicado, não é? Portanto, aí eu já poderia dizer que o crime não compensava. Agora, limitado a 1,5 milhões de euros, sinceramente não me parece a mim que seja uma coisa nada de especial para aquilo que é o universo Digi. A questão é, se daqui não advier mais nenhum problema para além da questão do 1,5 milhões, eu acho que o crime compensou. Porque é assim, muito provavelmente entre o pedido de licenciamento, entre terem tudo na mão, tudo certinho, como manda a sapatilha, e começarem a construção de fibra e depois começarem a lançar os serviços, se calhar isto aqui iria derrapar mais uns meses para a frente. E para a Digi, que é uma nova entrante e que quer rapidamente começar a entrar no mercado e quer rapidamente começar a rentabilizar as infraestruturas, a construí-las e depois a rentabilizá-las, se calhar o crime compensou desta maneira. Portanto, isto é aquilo que me deixa a mim na dúvida, porque é assim, quando o crime compensa, normalmente são as leis que estão mal desenhadas, mas há muitas leis que estão bem desenhadas, mas que com a cabeça certa são facilmente ultrapassáveis. Ou seja, vamos imaginar que a lei na Bélgica até está bem redigida, mas apareceu lá uma cabeça pensante que diz assim, bom, mas espera aí, da maneira como eles têm isto aqui desenhado, sim senhor, eu compreendo que sim senhor é preciso pedir os licenciamentos, essas coisas todas, mas da maneira que eles têm isto aqui, pá, isto no máximo vai dar aqui uma multazita da treta e o crime compensa. Faz-me lembrar muitas vezes aquele problema da malta que leva uma multa de estacionamento daquelas multazitas baixas de 15 ou 20 euros e que depois, entretanto, prefere estacionar mal e pagar a multa de 15 ou 20 euros do que estacionar bem e se calhar pagar 30 ou 40 de parque. Estão a perceber? O crime compensa nessas situações. Portanto, aqui é aquilo que me deixa a mim pensar, porque é assim, eu acho, seria o meu ponto de vista, para quem quer estar a gerir uma empresa, eu acho que nunca é interessante entrar pela via do chique espertismo. Pode ser interessante para os países mais, como é que eu poderia dizer? Mais à latuga, estão a perceber? Portugal, Espanha, mais ou menos, pronto. Quando vocês começam a subir aí para o norte da Europa, talvez não compense começar com a mania do chique espertismo. No norte da Europa as coisas funcionam de maneira diferente e talvez a Digi esteja a querer navegar aqui em águas onde acredita que possa ser tranquilo navegar, mas a minha opinião, eu recomendaria prudência neste tipo de abordagens. No caso concreto, eu acho que isto não vai dar em nada, okay? É só mais um diz que disse, tá bem, toma lá o dinheiro e pronto, e acabou o assunto, levem lá a vossa bicicleta, que nós entretanto também já temos o que queremos. Temos a infraestrutura criada, já licenciámos após a sua instalação, pronto, tínhamos a pagar, está fixe. Mas abre um precedente. E eu, enquanto alguém que analisa a operadora, eu não gosto de ver este tipo de atitudes, ok? Não gosto. Porque também sei de casos que aconteceram em Portugal, nomeadamente na passagem de cabos em condomínios, que foram um bocadinho questionáveis, ok? E que ultrapassam muitas das vezes o limite daquilo que é o aceitável entre alguém que quer realmente, tem muita vontade e muito interesse em fazer chegar as suas infraestruturas, mas depois ultrapassa certos limites que não fazem grande sentido, ok? Portanto, na minha opinião, sinceramente, eu acho que era importante, não só para, claro que estas operações agora depois se vão consolidando e as coisas vão entrando nos eixos, mas nestas entradas de mercado, principalmente, volto a referir, principalmente em países norte da Europa, eu recomendaria prudência, porque acho que a coisa pode correr mal. Okay? Acho que a coisa pode correr mal e um dia destes podem ter uma surpresa aí a nível de tribunais europeus e a nível de tribunais dos próprios
até dos próprios reguladores nos países, porque assim, isto não são bem atitudes certas de se fazer, e eu tenho a certeza absoluta, eu aqui no artigo digo assim, bom, eventualmente pode denotar algum desconhecimento. Eu tenho dúvida porque eu tenho as pessoas da Digi como pessoas inteligentes, e portanto eu tenho a certeza absoluta que antes de entrarem no mercado, são estudadas as leis, e são estudadas as regras, e é estudado o mercado em si. Portanto, eu tenho a certeza absoluta que a Digi saberia de antemão quais é que eram os níveis de burocracia, papelada, documentação que necessitava de ter para construir a sua rede. Agora, o resto é só especulação minha. Se efetivamente a Digi está ou não está a utilizar aqui um chique espertismo que lhe valeu a construção da rede em muito menos tempo, não tem de ficar a aguardar e fazendo isso a posteriori, ou não. Portanto, isto é especulação minha. Mas, a julgar pela condenação e a julgar pelo caso prático, eu acho que o crime compensou, mas recomendaria mais uma vez prudência neste tipo de atitudes no futuro, porque considero que são lesivas ao bom nome da própria empresa e acredito que as pessoas também acabem por... aliás, a Digi tem sempre dois tipos de pessoas. Tem as pessoas que a adoram e tem as pessoas que a abominam. Portanto, não convém se calhar dar demasiadas pedras às pessoas que a abominam, porque ao fim e ao cabo depois tem a questão do preço, tem a questão da abertura dos mercados, tem a questão dos serviços que de repente começam a surgir e que pressionam não só aqueles que já estão na Digi, portanto, que pressionam, não, beneficiam não só aqueles que já estão na Digi, como também aqueles que não estão e que depois sentem os preços a reduzir pela pressão da entrada do novo entrante face às incumbentes. Portanto, essa aura que depois é positiva e que as pessoas começam, mas espera aí que estes gajos realmente mudaram alguma coisa na minha vida, pode depois ser manchada com este tipo de atitudes. Portanto, não é grave, não é nada do outro mundo, não é um problema tão sério quanto aquele que a Digi neste momento enfrenta na Roménia, mas é uma situação que não vale a pena continuar a prolongar e não vale a pena, na minha opinião, repeti-la em muito mais espaços. Vamos continuar atentos e vamos ver se isto serviu de exemplo à Digi ou não, e vemo-nos então no próximo Viciado Comenta.